Na década de 80, os Estados Unidos da América ainda lutavam para lidar com seu envolvimento na Guerra do Vietnã. Nesse esforço, Hollywood produziu filmes usando esse conflito como contexto. Principalmente para a juventude, ofereceram uma ideia do que seus pais ou irmãos mais velhos podem ter experimentado em seus serviços nas selvas do Sudeste Asiático. Uma das principais obras deste período é Full Metal Jacket, de 1987, dirigida pelo renomado Stanley Kubrick. O filme mostra o processo de transformação de jovens comuns em armas de guerra e o impacto disso no campo de batalha. O filme inicia no campo de treinamento dos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América, transita para a Batalha do Vietnã durante a Ofensiva Tet, com os protagonistas lutando em Hue. Possivelmente, para muitos jovens daquela época, foi a primeira vez que ouviram falar de Hue ou souberam da batalha travada lá. Porém, para os veteranos que lutaram em suas ruas em 1968, o nome está firmemente enraizado. Suas lembranças de Iwo Jima ou Incheon são como as das gerações anteriores. Neste episódio, examinaremos as origens da batalha, os eventos principais e suas consequências. Esta é a história da Batalha de Hue. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. A Austrália e a Coreia do Sul ampliaram o suporte aos sul-vietnamitas contra a insurgência comunista dos norte-vietnamitas, evoluindo de um papel consultivo para uma missão de combate integral. Bombardeiros americanos atingiam alvos no Vietnã do Norte para conter o apoio ao Viet Cong e às tropas do norte vietnamita, que usavam a trilha Ho Chi Minh através do Laos e Camboja, ingressando no Vietnã do Sul sob a Operação Rolling Thunder. No terreno, enquanto isso, os Estados Unidos da América, as tropas aliadas, batalhavam contra um inimigo ardiloso e implacável numa guerra diária, usando o terreno como um eficaz disfarce, tornando muitas vezes incertas as linhas de frente. A estratégia dos Estados Unidos da América visava derrotar os comunistas em batalha, sem iniciar uma campanha militar total contra o Norte, que poderia envolver uma invasão, como ocorrido na Península Coreana há mais de uma década. O governo do presidente Lyndon Johnson em Washington temia que uma escalada não apenas custasse vidas e recursos dos Estados Unidos da América numa guerra crescentemente impopular, mas também pudesse envolver os chineses ou a União Soviética, com potencial para desencadear um conflito global, possivelmente nuclear. Portanto, acreditava-se que uma série de vitórias militares e um bombardeio limitado ao norte poderiam desencorajar os comunistas a continuar a guerra e levá-los à mesa de negociações. A Operação Rolling Thunder foi amplamente criticada por desperdiçar esforços, evitando frequentemente ataques a infraestruturas-chave do inimigo, que impactariam significativamente o Sul. Isso ocorria porque a Casa Branca, buscando evitar a morte acidental de conselheiros soviéticos geralmente presentes em locais-chave, escolhia os alvos. A natureza do combate no Sul, com o comunista frequentemente desaparecendo quando forças dos Estados Unidos da América chegavam, tornava difícil demonstrar o sucesso das operações americanas. Optavam por armar emboscadas e ataques rápidos, sabendo que enfrentar diretamente o poder de fogo americano seria suicida. Contudo, apesar das críticas à guerra, em janeiro de 1968, Johnson manteve suas políticas, motivado pelos grandes sucessos do ano anterior. Johnson e o General William Westmoreland, seu comandante sênior no Vietnã, acreditavam que devido ao crescente poder dos Estados Unidos da América na região, os comunistas seriam levados a negociar a paz, se não em 1968, certamente em 1970. Porém, a situação no Vietnã do Sul tinha uma visão muito distinta para o líder norte-vietnamita Ho Chi Minh e seu governo em Hanoi. Eles viam o Sul apto para uma revolta geral contra o governo recém-eleito de Nguyen Van Loc e seus apoiadores americanos, devido ao tumulto político da década anterior. Portanto, eles executaram um plano para iniciar uma grande ofensiva no Sul, que simultaneamente mataria muitos americanos, resultando em pedidos de retirada dos Estados Unidos da América para a América, ao mesmo tempo inspirando uma revolta que levaria à derrota do governo de Van Loc e à formação de um Vietnã unificado e comunista. Enquanto os comunistas planejavam sua grande ofensiva, eles perceberam que, para serem bem-sucedidos, teriam que agir rapidamente, e a surpresa seria a chave. Logo, optaram por uma política de engano, incitando inicialmente um esforço diplomático para interromper o bombardeio do Vietnã do Norte. Johnson se deleitou, pois reforçou a fé deles na bem-sucedida Operação Rolling Thunder.
Nesse contexto, sugestão de um cessar-fogo para o Ano Novo Vietnamita, o Tet, foi acordada. Estados Unidos da América e governo do Vietnã do Sul, mesmo recebendo notícias de movimentação de homens e suprimentos pela trilha Ho Chi Minh, foram enganados, ignorando a situação. Como tal, milhares de tropas do Vietnã do Sul foram autorizadas a deixar suas unidades e retornar para casa para comemorar, enfraquecendo significativamente a postura defensiva do Sul. Então, em 30 de abril de 1968, o inferno se desatou. Posicionada quase ao centro entre as extremidades do Vietnã do Norte e do Sul, a cidade de Hue tem um papel singular na história vietnamita. 145. A cidade foi a capital do Vietnã, mantendo o Palácio Imperial mesmo após o começo do colonialismo francês em 1877 e uma severa ocupação japonesa na Segunda Guerra Mundial. Tudo mudou com a abdicação do imperador Bao Dai em 1945, após os conflitos pela independência e ideologias após o retorno dos franceses. Com a fragmentação do Vietnã e a retirada final dos franceses, Hanoi e Saigon substituíram Hue como novas capitais do Norte e Sul, respectivamente. A cidade, agora no sul do Vietnã, com suas amplas avenidas arborizadas, templos budistas, Universidade Nacional e Palácio Imperial na Cidadela, uma grande cidade murada, continua sendo um centro de importância cultural, histórica e religiosa vietnamita. Em 1968, Hue era a terceira maior cidade do sul do Vietnã, com uma população de cerca de 140 mil pessoas. Localizada na Rodovia Nacional 1, rota de abastecimento terrestre principal para as tropas aliadas na região e a cerca de 50 milhas ao sul da zona desmilitarizada que dividia os dois Vietnãs, ambos os lados mostravam relutância em realizar operações de combate próximo a ela. Assim, antes do feriado vietnamita, a cidade tinha uma defesa leve comparada a outras grandes cidades. Em janeiro de 1968, o primeiro exército da República do Vietnã, ou Divisão Arvin, sob o comando do brigadeiro-general Ngo Quang Trong, defendia a cidade. A sede estava no complexo Mang Ca da Cidadela. A Cidadela era uma fortaleza imponente, ocupando 3 milhas quadradas, com um labirinto de posições defensáveis, cercada por um muro externo de 30 pés de altura e 90 pés de espessura. Várias partes do muro tinham bunkers e túneis do exército japonês da época de ocupação, e na ponta sul da cidadela estava o complexo do Palácio Imperial, um quadrado cercado por um muro de 20 pés de altura e 800 jardas por lado. Cerca de 37 mil habitantes da cidade viviam ao norte do rio Perfume, na cidadela, enquanto o restante residia ao sul do rio, na parte mais moderna. Truong era um dos comandantes sul-vietnamitas mais estimados pelas tropas dos Estados Unidos da América. No entanto, foi prejudicado em janeiro de 1968 como muitos compatriotas, pois mais da metade de sua divisão estava de licença para as festividades do Tet, e a maioria dos restantes guardava a rodovia vital. A principal força na cidade era a famosa Companhia de Reconhecimento Hao Se Bao, ou Pantera Negra, composta por voluntários treinados e motivados que colaboravam com a Polícia Nacional pela manutenção da ordem e segurança. A única presença militar dos Estados Unidos da América em Hue em janeiro de 1968 era o Complexo do Comando de Assistência Militar do Vietnã, ou Comando de Assistência Militar do Vietnã, localizado ao sul da ponte Nguyen Hoang, na borda leste do setor moderno. O complexo abrigava cerca de 200 norte-americanos, tropas do exército, corpo de fuzileiros navais e conselheiros do exército australiano para a divisão de Truong. As forças americanas mais próximas estavam na base marinha de Phu Bai, a 8 milhas ao sul, abrigando a Força-Tarefa X-Ray, um quartel-general avançado da 1ª Divisão de Fuzileiros Navais, que incluía 2 quartéis de regimentos e 3 batalhões de fuzileiros. 8 mil tropas comunistas, em sua maioria do Exército Norte-Vietnamita, bem equipadas para combater as forças americanas e sul-vietnamitas, desembarcaram em Hue. Elas possuíam novos fuzis de assalto AK-40 e 7 fornecidos por chineses e soviéticos, além de metralhadoras RPD-B40, lançadores de granadas, foguetes, morteiros e rifles sem recuo.
O restante era formado por experientes guerrilheiros Viet Cong ou VC, que além de aumentar os efetivos do exército norte-vietnamita, trouxeram consigo um conhecimento local crucial. O general Chan Bang Quang, oficial experiente que teve papel significativo na Batalha de Dien Bien Phu, em 1954, que levou à saída dos franceses do Sudeste Asiático, comandava os comunistas. O plano era que a maioria das forças invadisse a cidade, enquanto uma equipe menor bloqueava todas as vias de acesso para evitar que a tropa de Chong se reabastecesse ou recuasse sem interferências. Com base na inteligência local, a cidade foi dividida em 4 áreas táticas, uma vez que tinha uma política aberta antes de 1968. Van Quang planejou usar o mau tempo da estação para proteger sua força dos ataques aéreos dos Estados Unidos da América, decisivos em confrontos passados. No assalto, esquadrões especiais receberam uma lista extensa de pessoas da cidade, classificadas como tiranos cruéis e elementos reacionários. Essas pessoas deveriam ser reunidas e encaminhadas para áreas de detenção na selva para responder por seus supostos crimes. Esta lista continha membros do governo e militares sul-vietnamitas, servidores civis, educadores, clero local e outros supostos adversários que provavelmente se oporiam aos ideais do Partido Comunista. A lista também continha civis estrangeiros atuando na cidade. A ofensiva Tet incluiu alguns dos combates mais violentos da Guerra do Vietnã, incluindo atos audaciosos dos comunistas, como o ataque à Embaixada dos Estados Unidos da América em Saigon. Ainda assim, o elemento surpresa crucial ao plano comunista quase se perdeu antes de iniciar. A inteligência militar dos Estados Unidos da América identificou um acúmulo de forças antes do feriado Tet, mas supôs que só seriam mobilizadas após o término do cessar-fogo acordado. Contudo, quase foram os próprios comunistas que alertaram as forças defensoras do Sul. Um fator negligenciado era que o Vietnã do Norte e do Sul usavam calendários distintos, levando algumas unidades comunistas a atacar antes do esperado. Em Hue, Chong ficou surpreso ao descobrir que o cessar-fogo estava sendo violado. Apesar da escassa luta na cidade, ele não estava muito preocupado, focando em proteger a rodovia vital, enquanto os Panteras Negras tomavam posições defensivas em torno da pista de pouso Tai Loc. Ele ignorava o perigo em sua cidade. Centenas de soldados do Viet Cong, disfarçados de foliões, aproveitavam as festividades enquanto assumiam posições. Às 3h40 do dia 31 de janeiro, a convicção de Chong de que Wei seria poupado desmoronou quando a cidade foi alvo de foguetes e fogo de morteiro. Ao mesmo tempo, 4 tropas, exército norte-vietnamita, disfarçadas de membros da divisão de Chong, se aproximaram do portão oeste da cidadela e, após matar os guardas desavisados, abriram caminho para ondas do 6º Regimento da Marinha Vietnamita do Norte invadirem o setor antigo da cidade. Chong e os Panteras Negras, percebendo que estavam cercados, ordenaram que suas tropas de elite se retirassem para o quartel-general. Lá, poderiam unir forças para enfrentar um inimigo numericamente superior. Apesar do combate constante, eles tiveram êxito. Ao amanhecer, o quartel-general de Chong era o único local da cidadela não sob o comando comunista, cuja bandeira agora tremulava na cidade antiga. No sul do Rio Perfume, a situação era um pouco melhor. O complexo McV sofreu um duro golpe, com muitos defensores buscando qualquer arma para repelir as tropas comunistas. O fogo defensivo intenso e a falta de coesão da força atacante resultaram em resistência do complexo ao amanhecer, levando Quang a mandar suas tropas consolidarem posição e cercarem os defensores. Em Phu-Bai, os fuzileiros navais enfrentavam problemas e tinham apenas uma vaga noção do que ocorria em Hue devido à interrupção das comunicações. Sabia-se que o tráfego fluvial para a cidade cessou após a destruição de uma rampa para embarcações de fuzileiros navais. Chong ordenou a algumas de suas tropas fora da cidadela ocupada para entrarem no setor antigo e lutarem até a sede. As tropas, incluindo cavalaria blindada, entraram no complexo à tarde, apesar do intenso combate, mas com 40 mortos e mais do dobro de feridos. Chong e as tropas americanas em Hue, lutando pela sobrevivência, receberam a notícia de que restrições foram aplicadas à artilharia e ao poder aéreo na cidade. Isso ocorreu pela importância histórica da cidadela.
Isso mesmo, com as tropas e exército norte-vietnamita e Vietcong usando todas as armas disponíveis, sem considerar os danos às antigas estátuas e edifícios. Em Phu Bai, fuzileiros navais dos Estados Unidos da América se preparavam para enviar um grupo de resgate ao complexo Mac Me, mas por conta da inteligência fragmentada, acreditava-se que apenas uma pequena força comunista havia realizado o cerco. Logo, apenas a Companhia A, do 1º Batalhão dos Primeiros Fuzileiros Navais, foi transportada por caminhões e enviada pela Rodovia 1. Acompanhados por 4 tanques M40 e 8 foram alvo de intenso fogo inimigo ao cruzar a ponte no canal Phu Cam, pouco antes do objetivo. Ficou claro que a força inimiga era grande, então uma segunda força de socorro com mais tanques foi enviada para auxiliar a Companhia A e prosseguir com o avanço no complexo Mac V. Chegaram ao complexo às 15 horas e 15 minutos, porém, com 10 fuzileiros mortos e 30 feridos. O objetivo era aliviar Chong. Sob a liderança do tenente-coronel Marcus Gravel, a Força de Alívio, agora formada por membros da equipe Comando de Assistência Militar do Vietnã e do Exército Sul-Vietnamita, atravessou a ponte Nguyen Huang com os M48s na margem sul para fornecer apoio de fogo. A travessia da ponte foi mortal, mesmo com apoio de tanques, pois os fuzileiros enfrentaram um tiroteio. Gravel, percebendo a magnitude da tarefa, ordenou que sua força menor recuasse pela ponte, após uma pequena travessia. A luta ao redor da ponte durou até 2 dias depois, quando sapadores da exército norte-vietnamita a derrubaram para evitar a travessia de mais fuzileiros navais dos Estados Unidos da América. Na manhã seguinte, ficou claro que a batalha não seria breve, como o usual, enquanto os comunistas na cidadela se preparavam e continuavam a cercar Chong e seus homens. Foi planejado que as forças sul-vietnamitas limpariam a cidadela, enquanto os fuzileiros navais dos Estados Unidos da América, liderados pelo coronel Stanley Hughes, focariam no setor moderno. A primeira tarefa seria interromper o fornecimento aos comunistas na cidade. No dia 2 de fevereiro, a 3ª Brigada da 1ª Divisão de Cavalaria Aérea desembarcou ao norte e oeste da cidade, visando isolar as tropas na cidadela, com os Estados Unidos da América atuando nos dias seguintes. Forças executaram operações de limpeza em rotas de abastecimento conhecidas ou suspeitas. As tropas comunistas, no entanto, não seriam desalojadas e por mais de 1 semana e meia, a selva a oeste de Hue viu um combate feroz entre os dois lados. Porém, essas ações ao menos atrasaram a cadeia de abastecimento comunista. A Batalha dos Marines pela cidade sofreu com uma abrupta mudança climática. Chuva intensa e ventos poderosos tornaram o movimento complicado, além da necessidade de estar alerta a atiradores inimigos ocultos em prédios e telhados. Hughes assumiu o comando no Complexo Comando de Assistência Militar do Vietnã em 2 de fevereiro com Gravel e sua equipe primeiro socorrendo um posto de comunicação e lutando até a universidade. Sua principal prioridade era garantir a segurança dos cidadãos dos Estados Unidos da América ainda não resgatados na cidade. Hughes ordenou a Gravel que assegurasse as rotas oeste para o fluxo de suprimentos, enquanto unidades extras do Exército e dos Marines iniciavam o processo árduo de desobstruir as ruas das tropas comunistas, partindo do campus universitário. Com Gravel protegendo o flanco oeste no canal Phu Cam, os Marines liderados pelo tenente-coronel Ernest Cheatham Jr., ex-jogador da National Football League e veterano da Guerra da Coreia, apelidado de Big Ernie, avançaram para o norte em direção ao Edifício do Tesouro. Contudo, o avanço foi lento e ele só atingiria seu objetivo na manhã de 5 de fevereiro. Na semana seguinte, os Marines lutaram no setor moderno da cidade. No dia 14 de fevereiro, os combates se limitaram a ações de limpeza contra alguns VC, que tentavam se misturar à população e fugir. O conflito nesta área prosseguiu, mas os Estados Unidos da América já haviam vencido a batalha pelo setor moderno. Porém, a bandeira comunista permanecia erguida na cidadela além do rio. Mesmo retomando e usando o aeródromo de Tai Loc como base em 2 de fevereiro, a batalha foi custosa para os homens de Chong. Apesar do reforço dos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América, Chong não obteve sucesso em nenhuma fuga. Os fuzileiros navais enviaram seus homens para apoiar as tropas de Chong a partir de 11 de fevereiro, inicialmente por helicóptero, depois por embarcações de desembarque via rio, transportando também alguns tanques M48. Os fuzileiros navais enfrentaram chuva intensa e fogo inimigo pesado ao avançar para o Palácio Imperial.
paredes grossas e caminhos estreitos favorecem os defensores comunistas. Se possível, o combate na cidadela foi mais selvagem que no setor moderno. O esforço para impedir o reabastecimento e reforço dos comunistas teve sucesso parcial, mas, afortunadamente para os fuzileiros e Chong, as restrições ao poder de fogo mais pesado foram suspensas. As linhas de batalha oscilavam continuamente durante o combate. Em 14 de fevereiro, um radiotelegrafista do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América detectou uma transmissão da exército norte-vietnamita, indicando reforços chegando pelo portão oeste. A artilharia dos Estados Unidos da América bombardeou as forças que se aproximavam, prevenindo sua influência na batalha. Nos dias seguintes, os Estados Unidos da América e os sul-vietnamitas lutaram para garantir o controlo do setor ocidental após intensos combates de rua em 21 de fevereiro. Os Marinha Vietnamita do Norte e Viet Cong restantes estavam finalmente isolados do apoio e confinados no sudoeste da cidadela, perto do palácio, sendo gradualmente aniquilados pelos Marines e forças de Chiang. Os Marines sendo instrumentais na batalha pela cidadela, decidiu-se que, por razões políticas, as tropas sul-vietnamitas deveriam retomar o palácio. Apesar da resistência determinada, os comunistas lutavam contra o tempo e, em 24 de fevereiro, a bandeira sul-vietnamita foi reerguida na cidadela. As últimas tropas Marinha Vietnamita do Norte e Viet Cong, que não foram mortas ou capturadas, desapareceram na população ou na selva em direção ao Laos, em um esforço desesperado para voltar à trilha Ho Chi Minh e continuar a luta em outro lugar. Em 2 de março de 1968, a batalha foi declarada vitória em Washington e Saigon. A Batalha de Phu Quai foi a mais longa batalha de infantaria única do conflito no Vietnã até então. Arvin perdeu 385 homens e o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América 147, porém mais de 5.000 tropas comunistas foram mortas. No entanto, nas semanas que se seguiram, a verdadeira escala de morte que encapsulou a batalha passou a ser melhor conhecida, pois foram descobertas valas comuns contendo os corpos daqueles que haviam sido reunidos na cidade em nada menos que um massacre. O total de mortos variou ao longo do tempo, pois historiadores ainda discutem quais mortes foram causadas pela purga assassina e quais por danos colaterais em combate. A maioria das cifras publicadas indica cerca de 4.000 mortos, mesmo que números mais altos ou baixos sejam comumente mencionados. Testemunhas relatam tropas comunistas cometendo uma série de assassinatos e violências, não apenas aos listados. Suas famílias foram massacradas juntas. A ofensiva do Tet prosseguiu após Hue, estabelecendo palco para alguns dos conflitos mais ferozes da Guerra do Vietnã. As forças dos Estados Unidos da América acabaram ganhando a vantagem, pois a esperada revolta no Sul nunca ocorreu, prolongando os combates. Contudo, em uma ironia, o fracasso estratégico da ofensiva comunista acelerou os pedidos nos Estados Unidos da América pela retirada das tropas. No ano seguinte, o presidente Richard Nixon começou a reduzir as tropas americanas no Vietnã, adotando a política de vietnamização da guerra. Esta política visava fortalecer o exército do Vietnã do Sul, para que pudessem assumir todas as operações de combate sozinhos. Por diversos motivos, esta política fracassou e em 1975 o Vietnã unificou-se sob o comunismo.